Temporada de caça. Pelo menos uma vez por ano, tento viajar até o Maine e alugar um Airbnb para caçar. Nunca comprei minha própria propriedade porque não posso realmente me dar ao luxo disso apenas para uma única viagem a cada ano. Então fazer um aluguel de fim de semana faz mais sentido para mim, além de eu não ser exatamente um especialista. Ainda estou tentando ganhar mais experiência. Alguns anos eu ia com meu tio, mas nos últimos anos ele não estava na melhor forma de saúde, e ele realmente não estava mais apto para isso. Então tenho ido sozinho mais recentemente. No ano passado, que foi 2022 na época em que estou escrevendo isso, foi a última temporada em que fui caçar. Foi em novembro. O Airbnb que aluguei estava perto de um parque nacional. Cheguei tarde na sexta-feira porque tive que voltar do trabalho, me preparar e depois sair para a viagem. Quando cheguei à longa estrada de terra particular para chegar ao Airbnb tipo cabana, estava completamente escuro lá fora e também estava completamente silencioso. Nesta época do ano, obviamente não há mais insetos ou grilos, então as noites são completamente silenciosas e escuras lá em cima, especialmente se o lugar onde você está hospedado for isolado como este. Estacionei o mais perto que pude da cabana e o proprietário me disse que a chave estaria escondida embaixo do tapete. Certamente estava lá. Levei minhas 2 bolsas para dentro da cabana e desempacotei minhas coisas na cama do quarto. Era uma cabana muito aconchegante e o proprietário já tinha aumentado o aquecimento para mim, o que foi bom, já que o Maine fica bastante frio lá em cima em novembro. Havia TV a cabo e Wi-Fi neste Airbnb, então eu coloquei um alarme para começar cedo ao amanhecer, que na minha opinião é a melhor hora para encontrar veados ou até mesmo alces, se tiver sorte. Na manhã seguinte, acordei assim que o alarme tocou e estava fora na floresta em menos de meia hora. Como era território desconhecido para mim, me posicionei atrás de uma árvore caída que encontrei. Normalmente, isso seria um jogo de espera, mas ouvi a voz de um homem chamando atrás de mim. Tive um mini ataque cardíaco e me virei para ver um homem com cabelos grisalhos, mas que parecia ter apenas 50 anos. Ele se aproximou de mim lentamente e disse em voz muito zangada: "O que diabos você está fazendo aqui?" Respondi: "Desculpe-me." Ele disse: "A caça é restrita aqui." Na verdade, eu não estava ciente disso, então expliquei isso a ele. Ele disse: "Eu te vi subindo aqui. É melhor você sair do jeito que veio." Isso me assustou. Eu disse: "O que você quer dizer com vi você subindo aqui?" Ele me disse que sempre via pessoas subindo para aquela cabana, sempre forasteiros que vinham aqui pelos motivos errados. Pediu desculpas a ele e disse que iria embora. Peguei minhas coisas e comecei a andar de volta pelo caminho que vim, e quando olhei para trás, o homem tinha desaparecido de vista. Caminhei de volta para a cabana, depois peguei meu carro e fui para outro parque que, de acordo com algum site, permitia caça. Me posicionei lá e tive um fracasso na primeira metade do dia. Por volta do meio-dia, voltei para a cabana apenas para me recompor e fazer uma refeição. Mas quando cheguei à cabana, a porta estava destrancada. Eu poderia jurar que a tinha trancado antes. Quando entrei, estava quase certo de que algumas coisas tinham sido movidas e o zíper da minha bolsa estava aberto. Não conseguia me lembrar se o deixei aberto ou não, mas era típico para mim sempre manter minhas bolsas fechadas. Verifiquei rapidamente cada cômodo antes de me acomodar. Estava com muita fome para preparar apenas uma refeição leve, então dirigi até a pequena vila próxima e peguei comida chinesa para a viagem. Em seguida, voltei imediatamente para a cabana. Planejava voltar ao parque ao anoitecer, mas quando voltei à cabana, apenas comi minha comida e fui direto tirar uma soneca. Depois da minha soneca, voltei ao parque. Passei cerca de 1 hora caminhando, talvez 1/4 de milha muito lentamente, e não estava encontrando nada. Meu tio sempre me dizia que você pode encontrar um veado ou um alce em 10 minutos ou 10 dias. Depende de quantos estão presentes e estar no lugar certo na hora certa. Infelizmente, a sorte não estava do meu lado naquele dia, e quando estava começando a escurecer, arrumei minhas coisas e comecei a voltar para o meu caminhão. Era apenas uma curta viagem de volta para a cabana. Cozinhei o macarrão e almôndegas que trouxe comigo para o jantar, enquanto a TV estava ligada ao fundo. Então, deitei-me no pequeno sofá do tipo Love Seat, enquanto comia e assistia a um filme antigo em preto e branco. Enquanto estava sentado lá, pensei no que havia acontecido mais cedo,
como a porta estava destrancada e as coisas pareciam ter sido mexidas, mas não percebi nada faltando. Perguntei-me se tudo isso estava apenas na minha cabeça ou não. Muito depois disso, escovei os dentes e mudei para o quarto, onde comecei a assistir a outro filme, planejando dormir com ele. Estava começando a entrar naquele estado de meio sono, onde o que estava acontecendo no filme estava começando a se misturar com um sonho meio acordado que eu estava tendo. Foi quando ouvi o som distinto de uma porta sendo aberta, o que me tirou do meu meio sono. Olhei sonolentamente para cima e percebi que a porta do armário no quarto estava agora entreaberta. Isso imediatamente me acordou completamente. Agora, a porta destrancada e pertences possivelmente mexidos não pareciam uma coincidência. Esperei por um momento, saí da cama. Fui até minha mochila de caça e peguei minha CZ-75. Voltei para o quarto, acendi a luz e apontei minha arma para a porta do armário. Gritei: "Sai agora ou vou atirar." Uma grande parte de mim ainda não acreditava que pudesse realmente haver uma pessoa lá dentro, e pensei que eu estava apenas sendo excessivamente cauteloso. Mas quando a porta realmente se abriu, fiquei em choque. O homem mais velho que tinha visto mais cedo naquele dia saiu, e sua expressão insatisfeita mudou para um sorriso desagradável, com um dente da frente faltando. Ele disse: "Você me pegou." Eu disse: "Não se mova", enquanto pegava meu celular e ligava para o 911. Graças a Deus tinha sinal aqui. O departamento do xerife estava a caminho e eu os informei de que estava armado e tinha o intruso sob a mira da arma. Foi uma espera extremamente longa antes que os policiais do xerife chegassem. Durante esse tempo, o homem me contou como estava cansado de pessoas como eu, que não tinham respeito pelos parques da região. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer, mas não estava disposto a conversar com ele. Eu continuava dizendo para ele ficar quieto. Quando os policiais chegaram, foi uma prisão óbvia por invasão e possivelmente roubo, embora eu não ache que ele tenha realmente roubado nada de mim. O homem alegou que a porta estava simplesmente destrancada, embora eu não saiba se isso era verdade ou se ele de alguma forma tinha escolhido a fechadura ou até mesmo entrado pela janela. O anfitrião do Airbnb afirmou que não havia outras chaves escondidas e que eu definitivamente havia deixado a porta destrancada. Ele parecia mais preocupado em saber se algo dele havia sido roubado e estava me culpando, em vez de perguntar se eu estava bem e pedir desculpas pela experiência. Ele disse que não tinha ideia de quem o homem poderia ser, mesmo depois de obter seu nome. Ainda assim, eu não acredito que deixei a porta destrancada, mas graças a Deus, eu estava em uma viagem de caça e tinha minhas armas comigo para neutralizar rapidamente a ameaça. Eu tinha 14 anos quando essa história aconteceu. Foi meu primeiro ano caçando veados com minha família, especificamente meu pai, meu primo e eu. Para dar uma ideia, minha cabine de caça ficava a cerca de 2 milhas ao sul da do meu pai, com o local dele a 9 milhas a sudoeste do acampamento. Nós dirigimos um quadriciclo cerca de 100 jardas de distância da cabine dele, o que me deixou com uma boa caminhada até a minha. Eu moro no norte de Michigan, e durante o inverno escurece rapidamente e cedo. Eram cerca de 16 horas quando comecei a sentir frio e decidi fechar a minha tenda. Eu estava caçando com um rifle calibre .243 que tinha uma capa de camuflagem rosa com uma alça para pendurá-lo nas costas. Fechei os zíperes da minha tenda e joguei o lixo em um balde que eu tinha. Enquanto estava jogando o lixo fora, ouvi algumas folhas se mexendo. Imediatamente virei a cabeça para ver se era um veado. Depois de cerca de 1 minuto, ignorei e pensei que fosse um esquilo ou um pássaro. Decepcionado, fechei minha tenda e fui para a do meu pai. Enquanto estava dando meus primeiros passos para fora da minha cabine, pude ver um caminho recém-aberto entre as folhas. Era uma trilha larga, não de um animal pequeno nem mesmo de um veado. Comecei imediatamente a pensar em um urso ou lobo, então comecei a andar mais rápido na direção do meu pai. Comecei a entrar em pânico conforme ficava mais escuro e eu ainda estava a cerca de 1 milha de distância. Eu estava apenas caminhando quando fui parado em meu trajeto por um dos sons mais assustadores e horripilantes que já ouvi. A melhor maneira de descrevê-lo seria como um urso ou um homem sendo assassinado. Soava a cerca de 150 jardas de distância quando comecei a correr. Correr com botas e roupas de caça grossas e 20 libras nas costas era difícil, mas o medo me impulsionou e eu não parei.
Cerca de 25 segundos depois, ainda estava correndo quando ouvi novamente. Dessa vez, estava mais alto e mais próximo. Nesse ponto, estava completamente escuro lá fora, com a lua sendo a única fonte de luz. Virei-me com a minha lanterna de cabeça e o que vi ainda é a coisa mais aterrorizante que já presenciei. A cerca de 50 jardas de distância, vi uma figura negra na escuridão, iluminada pela luz da lua atrás dela. Tinha cerca de 3 metros de altura e era magra. Sem pensar duas vezes, comecei a correr enquanto tentava pegar minha arma das costas. Não sabia para onde estava indo, mas simplesmente corri. Acabei em uma estrada que reconheci como a Rabbit Road, a estrada que conectava meu acampamento à entrada da área de caça. Corri na estrada até chegar ao meu acampamento. Quando cheguei ao alcance da minha cabana, me virei novamente e vi a figura novamente, dessa vez mais distante. Ela ainda estava de pé, e só posso descrevê-la como uma figura alta e magra, com braços e pernas longos. Ao subir os degraus da minha cabana, vomitei de exaustão e continuei vomitando por cerca de 1 minuto antes de desmaiar. Acordei com o som do quadriciclo do meu pai entrando na entrada da cabana. Comecei a chorar quando corri até ele e o abracei. Rapidamente contei a ele a história do que aconteceu e como corri de volta sem parar. Ele não acreditou em mim a princípio, mas, à medida que nos instalamos dentro da cabana, seu rosto começou a mudar ao ver a desesperança em meus olhos. Não dormi naquela noite nem nas semanas seguintes. As pessoas me disseram que provavelmente era um urso ou que eu estava apenas vendo coisas, mas eu sei o que vi. Agora estou mais velho e só caço com alguém ao meu lado. Também uso uma arma maior, pois me dá mais segurança de que posso atirar em algo maior. Escrevendo isso, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando da escola. Eu tinha 13 anos e estava realmente empolgado para caçar. Eu amo caçar, especialmente na fazenda em Alice, no Texas. Eu ia para lá desde os 4 anos de idade e tenho muitas memórias do lugar. Estava indo com meu avô, meu pai e eu. Haveria mais algumas pessoas, como a família do dono da fazenda. Estávamos prontos e empacotados. Era temporada de veados, minha temporada favorita. A sensação de ver um grande veado bem na sua frente é maravilhosa. E é claro, se você está realmente comendo a carne, não vejo nada de errado em caçar. Chegamos à fazenda por volta das 22 horas, então estava bem escuro lá fora. A fazenda tinha cerca de 300 acres e o local do acampamento era uma antiga cabana do tamanho de um quarto com eletricidade. Mas não era uma cabana grande onde a maioria dos caçadores dormia. Havia camas pequenas lá, mas quando eu era pequeno, meu pai encontrou uma cobra enorme trocando de pele em uma das camas. Desde então, passamos a dormir em uma barraca. O acampamento estava rodeado por florestas com um pequeno campo à frente, talvez um pouco menor que um campo de futebol. Usávamos esse campo para caçar pombas. Descarregamos e ficamos lá por um tempo, contando piadas ao redor da fogueira, quando ouvimos esse grito. Era a coisa mais perturbadora que eu já ouvi. Parecia um híbrido humano ou algo assim. O grito não estava muito longe, e todos nós nos levantamos de nossos lugares e nos olhamos. Todos os homens estavam assustados. Dava para ver nos olhos deles. O dono da fazenda foi o primeiro a dizer: "O que foi isso?" Ele pediu para mim e um dos membros de sua família irmos verificar. Ele era um cara mais velho, com uns 70 anos, então fomos checar. Pegamos o quadriciclo do meu avô e fizemos uma rápida busca ao redor do perímetro. Mas não encontramos nada. Eu estava traumatizado e até com medo de ir para a cabine sozinho. Como todos os caçadores sabem, você tem que acordar antes do amanhecer e entrar na cabine para não assustar os veados. Fui dormir na barraca com uma arma ao meu lado. Acordei com o alarme e me preparei. Estava com medo de ficar sozinho na escuridão, mesmo que fosse apenas 1 ou 2 horas antes do amanhecer. Ainda estava perturbado com o grito ecoando em minha mente. Meu avô me deixou na cabine com seu quadriciclo e saiu. Meu pai já estava em seu lugar. Meu avô não era um vovô fraco. Ele esperava que você soubesse fazer as coisas. Ele me deixou na escuridão esperando que eu encontrasse meu caminho até a cabine. Comecei a subir pela escada e a me orientar apenas com as mãos. Cheguei na cabine e esperei o sol aparecer. Depois de cerca de 20 minutos, ainda estava escuro e notei algo no meio do caminho. Não conseguia ver muito bem, então decidi usar uma mira de visão noturna que meu tio havia me dado.
Eu estava animado, esperando ver um grande veado, mas o que vi ainda me assombra até hoje. Não importa se você acredita ou não. Eu esperava ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não. Eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Não importa se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Eu não ligo se você acredita ou não, eu estava esperando ver um veado, mas quando coloquei o olho na mira de visão noturna, o que vi ainda me assombra. Era outono de 1986. Eu tinha 23 anos. Eu nunca tinha sentido medo na floresta antes. Honestamente, sempre achei que a natureza era o meu lugar seguro, um lugar onde eu poderia relaxar e escapar do estresse da vida. Nunca vi um pé grande, um skinwalker ou algum tipo de monstro na floresta. Trabalhava como eletricista para uma pequena cidade no oeste do Kentucky e tinha visto muitas coisas estranhas em meu trabalho, mas nunca na floresta, até então. Em outubro de 1986, o horário de verão ainda não tinha começado, então ainda era claro até depois das 19 horas. Saí do trabalho às 4 e corri para casa para trocar minhas roupas por uma camuflagem. Era a temporada de arco e flecha em Kentucky, minha temporada favorita. Eu estava indo caçar em uma área que era especial para mim, uma área chamada Ridge. Era um lugar remoto, com terras agrícolas e florestas. Depois de estacionar, decidi não descarregar meu triciclo e simplesmente caminhar cerca de 3/4 de milha até onde eu iria caçar. Eu estava usando uma plataforma de escalada Summit, então tive que carregar minha plataforma e meu arco, além da minha bolsa de cintura com uma faca e lanterna. Tive que seguir pelo campo de milho, que ainda não havia sido colhido, e fiquei na trilha deixada pelos agricultores para que pudessem levar seus equipamentos até a parte superior do campo. O campo era retangular, e a parte superior era em uma elevação muito mais alta. Na parte inferior cruzava um riacho com água até os tornozelos para entrar no campo na parte superior. No canto direito da parte superior do campo, onde eu planejava entrar na floresta, era o ponto mais alto do campo. Tive que atravessar uma densa moita de amora silvestre, mas consegui encontrar uma trilha de animais que me levou através dela. Finalmente, abriu-se para um declive com grandes árvores. Encontrei uma árvore adequada para minha plataforma de escalada, a montei e comecei a subir. Eu gosto de assistir à natureza. A caça de veados era apenas uma desculpa para estar na floresta. Como eletricista, eu não tinha medo de altura, então subia o mais alto que podia. Desta vez, subi a cerca de 6 metros antes do dossel começar a bloquear minha visão. Eram cerca de 17h30 quando me acomodei na minha plataforma
e tinha uma flecha preparada. Geralmente, eu ficava em meus pontos permanentes tarde para não assustar os veados próximos. Naquele dia, eu acrescentei fita reflexiva ao longo da trilha para marcar o caminho de volta. Isso facilitava encontrar meus pontos permanentes à noite, mas naquele dia, eu estava em minha plataforma de escalada, em uma área que nunca tinha visitado antes. Estava prestes a começar a descer quando ouvi algo andando. Esperei. Parecia um veado na moita, mas eu nunca consegui ver realmente. Eram 20 horas, após o horário de caça, então comecei a descer. À medida que eu fazia isso, ouvi o barulho alto de um veado que deve ter me visto se movendo como uma lesma na árvore. Rapidamente, prendi minha plataforma e meu arco e olhei na direção de onde vinha. Agora, quando você está em uma floresta à noite, tudo parece diferente no escuro e completamente estranho quando você liga sua lanterna. Não é tão ruim em uma floresta madura sem vegetação rasteira, mas eu estava entrando em uma moita. Caminhei ao longo da borda da moita por um tempo, tentando encontrar a trilha pela qual entrei, mas sem sorte. Eram quase 21 horas e eu estava ansioso para sair. Então comecei a atravessar a moita, mantendo a lua à minha direita. Finalmente saí em um campo, a cerca de 25 jardas de onde entrei. Enquanto estava lá, tirando os espinhos das mãos e pernas, pensando que essa aventura havia terminado, observei o campo ao meu redor e, na luz fraca da lua, vi algo. Quando entrei na floresta, vim pelo lado esquerdo do campo, cerca de 200 jardas até o final. Virei à direita e andei mais 100 jardas onde estava. Estava em uma elevação mais alta no terreno e eu conseguia ver ao redor do campo de onde entrei. Quando entrei, não havia nada na trilha. Não ouvi nenhum equipamento ou ATVs, então fiquei chocado ao ver algo na trilha, e não era algo pequeno. Tinha cerca de 2 metros de largura e 2 metros de altura parado ali, cerca de metade do caminho pela trilha do campo. Era a única saída, então não hesitei. Comecei a caminhar de volta em direção à trilha, encarando o que estava parado ali, esperando que fosse apenas uma sombra estranha. Mas não era. Peguei uma flecha do meu aljube, lembrando que minha faca estava no meu triciclo. Caminhei rapidamente e nunca parei, mesmo quando estava a 100 jardas de distância. Não fez nenhum movimento ou som, apenas ficou parado. Falei meio que brincando. Está frio aqui, não é? Nenhum som. Ainda estava parado. Continuei caminhando. Quando cheguei a cerca de 20 jardas, pude ver que eram 2 pessoas, paradas lado a lado, e isso me deixou ainda mais nervoso. Eram por volta das 21h15 e fazia 4 graus lá fora. Ninguém deveria estar ali. Continuei caminhando, agora a 10 jardas, e vi que era um homem e uma mulher, talvez com uns 20 anos de idade. A 10 jardas de distância, esperava que eles pudessem pular em cima de mim, mas eles não se mexeram. Disse meio brincando, está frio aqui, não é? Nenhum som. Eles ainda não se moveram. Continuei caminhando. Virei para manter um olho neles e pensava, ok, é isso, eles vão pular em cima de mim agora. Mas eles não viraram e nem mesmo moveram as cabeças. Atravessei o riacho e a cerca de mais 90 metros, cheguei de volta ao meu caminhão. Estava ainda mais inquieto quando me aproximei do meu veículo. Estava tão quieto. Tudo o que eu conseguia pensar era que alguém estava me observando e esperando para me emboscar. Então, me aproximei silenciosamente e olhei ao redor por uns 3 minutos antes de me aproximar dele. Parecia seguro, então fui até o meu veículo. Enquanto saía, tentei entender como eles chegaram lá, porque eu nunca vi outro veículo. Tentei colocar isso para trás de mim, mas no dia seguinte, no trabalho, durante o almoço, eu estava indo pegar comida e notei que os 4 pneus do meu caminhão estavam murchos. Depois de inspecioná-los, vi que todos tinham cerca de 10 a 15 pregos de telhado em cada um. Tive que colocar câmaras de ar neles para voltar para casa. Algo estranho estava acontecendo naquela floresta. Alguém definitivamente fez isso, AOS meus pneus, enquanto estavam estacionados lá. Desde então, sempre me senti observado quando caçava naquela área. Por isso, parei de ir sozinho e nunca estacionei fora da estrada principal novamente. Nunca descobri quem eram aquelas 2 pessoas jovens, nem quem furou meus pneus.